câncer do colo do útero ainda é uma das principais causas de mortalidade entre mulheres, especialmente em países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 600 mil novos casos e 350 mil mortes foram registradas globalmente em 2023. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer estima 17 mil novos casos por ano entre 2023 e 2025, sendo uma das maiores causas de mortalidade feminina evitável. Além do exame de Papa Nicolau, que identifica alterações nas células do colo do útero, a medicina tem avançado com exames mais modernos, como os testes moleculares e, em casos suspeitos, exames complementares, como a colposcopia e a biópsia, que ajudam a confirmar o diagnóstico e direcionar o tratamento. Essas tecnologias aumentam a precisão do rastreamento e salvam vidas, reforçando a importância da prevenção e do cuidado constante com a saúde da mulher. Criado por George Papa Nicolau na década de 1940, o exame citopatológico é um marco na prevenção do câncer. Ele consiste na coleta de células do colo do útero que são fixadas em uma lâmina, coradas e analisadas ao microscópio. O objetivo é identificar alterações celulares sugestivas de infecção por HPV, inflamação e principalmente lesões pré-neoplásicas, como Elisil e Agazil, além de sinais morfológicos como os coilócitos. Essa técnica reduziu drasticamente as taxas de mortalidade por câncer cervical em países que implementaram programas de rastreamento contínuo, e foi para superar estes desafios que a biotecnologia apresentou novos caminhos. Uma das maiores evoluções no rastreamento foi da citologia em meio líquido. Diferente do método tradicional, em que as células são espalhadas diretamente na lâmina, esse novo formato permite que elas sejam armazenadas em uma solução preservante, que protege o material e reduz interferências causadas por sangue, muco ou inflamações. Depois, esse conteúdo passa por um processamento automatizado, resultando em lâminas mais limpas, homogêneas e de melhor qualidade para análise no microscópio. Com isso, o exame se torna mais confiável, com menos amostras insatisfatórias e maior capacidade de detectar lesões precursoras do câncer cervical. Outra grande conquista é que o mesmo material coletado pode ser utilizado para testes moleculares do HPV, que identificam o DNA do vírus de forma direta e precisa. Essa integração entre tecnologia e prevenção representa um marco na história da saúde feminina, aproximando o diagnóstico tradicional da era molecular e fortalecendo o combate ao câncer do colo de útero. Uma das tecnologias utilizadas também é a PCR. Essa técnica funciona como uma máquina de cópias genéticas. Ela localiza fragmentos do DNA do vírus e os multiplica milhões de vezes em laboratório. Com isso, o material genético do HPV se torna detectável, mesmo quando está presente em quantidades muito pequenas. Versões mais modernas, como a PCR em tempo real ou qPCR, não apenas detectam o vírus, mas também medem sua carga viral, ou seja, indicam quanto DNA viral existe na amostra. Essas informações ajudam o profissional da saúde a avaliar o risco da paciente, pois cargas virais mais altas podem indicar uma infecção persistente e potencialmente mais perigosa. Outra aplicação importante é a genotipagem, que identifica quais tipos específicos de HPV estão presentes no organismo. Existem mais de 200 genótipos de HPV, mas apenas cerca de 14 são considerados de alto risco oncogênico. E entre eles, os tipos 16 e 18 são responsáveis por aproximadamente 70% dos casos de câncer do colo de útero. Com a genotipagem, é possível saber se a paciente foi infectada por um tipo de baixo risco, que tende a desaparecer naturalmente, ou por um tipo de alto risco, que exige monitoramento contínuo. Essas ferramentas da biotecnologia não substituem o Papa Nicolau tradicional, mas o complementam. Enquanto a citologia mostra as alterações nas células, os testes moleculares revelam a causa invisível, detectando o vírus antes que ele cause danos. Entre os exames mais modernos estão as tecnologias capazes de enxergar o problema em um nível muito mais profundo. O sequenciamento de nova geração, conhecido como NGS, realiza uma leitura completa do material genético, revelando diferentes tipos de HPV e variações que podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença.
é como observar o DNA através de uma lente de alta resolução, capaz de mostrar detalhes invisíveis aos métodos tradicionais. Avançando ainda mais, surge a análise epigenética, que vai além da sequência do DNA e investiga as marcas químicas que controlam o funcionamento dos genes. Quando essas marcas se alteram, podem sinalizar que uma célula está começando a se comportar de forma normal, muito antes do aparecimento do câncer. E olhando para o futuro, os biosensores e as tecnologias baseadas em nanotecnologia prometem revolucionar o diagnóstico. Utilizando partículas microscópicas e reações biológicas específicas, esses dispositivos conseguem identificar o vírus ou proteínas associadas ao câncer em tempo real, com resultados que podem surgir em apenas alguns minutos. Prazer a todos, eu sou Amanda, eu sou médica ginecologista e obstetra, atualmente atuando só na área da ginecologia. Sou especialista em ginecologia endócrina, reprodução humana e microscopia do conteúdo vaginal. Quais exames são mais eficazes para detectar o câncer de colo uterino cedo e como a biotecnologia ajuda nisso? Certo. Então, os exames que atualmente a gente utiliza mais de rotina para detecção de lesões de câncer de colo de útero são o exame de Papa Nicolau, que é a citologia oncótica, conhecida popularmente como Papa Nicolau, e o exame da pesquisa de DNA-HPV, que é um método de PCR. Esses dois exames, atualmente, eles se complementam, Nosso protocolo de rastreamento mudou recentemente pelo Ministério da Saúde. Antes, o exame básico era o Papa Nicolau, passou a ser a pesquisa do DNA-HPV. Então, são esses os dois principais exames que a gente realiza. Quais são as principais limitações do Papa Nicolau convencional e como isso pode afetar o diagnóstico precoce? Perfeito. Então, o Papa Nicolau, a citologia, ele é um exame que vai detectar a lesão. Então, o que isso significa? Significa que para você poder ter uma alteração de Papa Nicolau, essa paciente já adquiriu o HPV e já formou lesão. Então, isso faz com que o exame seja menos sensível. Ele vai detectar o caso de maneira mais tardia. Então, a sua limitação justamente entra aqui. Eu preciso esperar com que a lesão se forme. Então, a paciente já tem um HPV de alto risco, já formou lesão, e eu vou fazer esse diagnóstico da lesão já instalada, não da paciente que tem alto risco de formar lesão. Quais os métodos mais utilizados que detectam alterações precocemente, ou seja, antes das mudanças no exame de Papa Nicolau? Então aí entra o papel e o motivo pelo qual o exame de Papa Nicolau vem sendo, pelos protocolos do Ministério da Saúde, substituído como método principal de rastreamento pela pesquisa de DNA-HPV, que é um método de PCR. Esse exame, ele vai identificar pacientes que tenham o HPV de alto risco. Então, potencialmente, pacientes que tenham uma maior chance de ter a lesão. Então, tá aí a importância de fazer essa substituição. Agora, você está identificando aquelas pacientes que já foram acometidas pelo vírus e que têm mais chances de formar a lesão, mas antes dessa lesão ser formada. Entendi. Quais benefícios o exame em meio líquido traz? Então, o exame em meio líquido, que é um meiozinho de cultura que o próprio laboratório encaminha pra gente, ele ganha em relação ao exame que você passava o conteúdo na lâmina pelo fato de que ele consegue contornar algumas condições desfavoráveis, como, por exemplo, a presença de muco, a presença de sangue no exame, que não é tão incomum. Então, ele consegue contornar e ter uma melhor leitura. E também naquela mesma amostra, caso seja necessário, a gente consegue rodar outros exames. Então, por exemplo, na nossa recomendação atual, a gente deve fazer a coleta do DNA-HPV. Caso venha positivo, é recomendada a realização do coteste, que é fazer o exame de Papa Nicolau naquela mesma amostra. Então, utilizando o meio líquido, eu consigo fazer um novo exame com aquele mesmo material, sem ser necessário uma nova coleta. Então, ele entra com esses benefícios. Como técnicas como PCR ou análise de DNA ajudam no diagnóstico do câncer cervical? Excelente. Então, entra naquela questão novamente da pesquisa do HPV. Então, nesses casos, a gente está... O exame de PCR, a análise de cadeias de DNA nos ajudam a identificar a presença do HPV de maneira muito mais precoce
Então, a gente brinca com os pacientes que esse exame de DNA HPV é como se ele sentisse o cheiro do HPV. Não precisa você ter muitas características do HPV ali naquele exame. Diferente do Papa Nicolau, que você já precisa ter ali uma lesão considerável instalada para você ter essa identificação. Então, o benefício aqui entra no diagnóstico muito precoce, porque qualquer sinalzinho de HPV, ele já entra como positivo. Então, ele sinaliza essa paciente de maior risco para a gente. Como a combinação entre o exame citológico e os testes moleculares melhora o rastreamento e o acompanhamento das pacientes? Certo. Então, a junção desses dois exames permite para a gente ter uma grande segurança de que, de fato, essa paciente ainda não tem lesões precursoras de câncer de colo de útero, se é ou não uma paciente de alto risco, e ele permite com que a gente consiga espaçar mais o intervalo entre o rastreamento. Antigamente, quando a gente fazia somente o Papa Nicolau, o máximo que a gente conseguia entre um exame e outro era de 3 anos, né? Se você tivesse 2 exames com intervalo anual, sendo os 2 negativos para a lesão, com uma boa coleta, sem nenhuma anormalidade detectada, a gente poderia fazer esse exame a cada 3 anos. Agora, com a entrada do DNA HPV no protocolo, e a gente sabe que ele é um exame, como eu falei, que sente o cheiro do HPV, então uma mínima alteraçãozinha de HPV ele já vai perceber. A gente consegue espaçar mais o intervalo de rastreamento. Então, passando a poder fazer esse exame a cada 5 anos agora. Então, entra com esse grande benefício. Muito bom. Quais são os maiores desafios para ampliar o acesso a essas tecnologias? Perfeito. Então, nosso grande problema é o que a sua pergunta já fala, né? O acesso. Quando a gente está falando de saúde suplementar, de plano de saúde, de consultório particular, esse acesso ao exame de DNA HPV ele já é muito bem instalado. Agora, no Sistema Único de Saúde, ele está começando a aparecer. Então, já virou a indicação de rastreamento, mas a gente ainda não tem esse acesso em todas as unidades básicas de saúde. Então, a ideia é que esse rastreamento se firme mesmo até 2026. Então, agora, a gente está em novembro de 2025 e grande parte das unidades básicas de saúde ainda não possuem esse tipo de exame. Então, o problema está em relação a você ter um laboratório que faça esse exame vinculado à rede pública e você ter os kits. Então, no momento, é uma questão de custo, que vai aumentar um pouco, e uma questão de organização de locais para receberem essas amostras. Mas já é um planejamento do Ministério da Saúde, já é uma coisa que está em instalação para a gente poder colocar dentro do Sistema Único, né, como um rastreamento universal. Então, em breve, se tudo der certo, a gente não vai ter mais essa questão de restrição de acesso. Muito obrigada, doutora, por ter participado e ter espalhado mais o conhecimento sobre a saúde da mulher. Muito obrigada pelo convite. Mas mesmo com todos os avanços da biotecnologia, ainda há desafios como transformar a inovação científica em resultados reais na vida das mulheres. A ciência e a tecnologia estão revolucionando o diagnóstico. A inteligência artificial, o aprendizado de máquina e as técnicas moleculares permitem identificar alterações com mais rapidez e precisão, ampliando as chances de detecção precoce. Com prevenção e inovação caminhando juntas, o rastreamento se torna mais eficiente e acessível, e mais mulheres têm a chance de um futuro saudável. Porque cada descoberta científica é, acima de tudo, um passo a mais pela vida de milhares de mulheres.